Apóstolos 19, verso 13 ao 16, que diz assim, ó: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno apoderou-se dos dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse aqui é um dos textos. O outro texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Ele assinou na obra que sou eu. Do verso está escrito. 17. Lucas, capítulo 10, verso 17, que vai dizer assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. E vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Aleluia! Nós temos esses 2 textos. Há um tempo atrás eu ministrei na igreja falando a respeito da importância de sermos cheios do Espírito de Deus e ter em nós a presença do Espírito de Deus. Porque os demônios, o inferno, o diabo, ele não tem medo de mim. Ele teme aquele que anda comigo. E eu até comentava e dizia o seguinte, que nos últimos dias, nos últimos tempos, de um certo tempo para cá, nós temos visto, às vezes, menores de idade, franzinos e raquíticos, que um safanão bem dado colocaria ele para dormir, mas o problema é que ele anda armado, né? Então, normalmente, o infrator, o menor, ele não nos põe medo. Facilmente ele seria dominado. A questão é que normalmente quando eles vêm armados. Então o que nos faz calar, não reagir, não é o indivíduo, é a arma que ele tem. E a mesma coisa acontece conosco, os cristãos, os crentes, os que servem a Deus. Não é de mim que o diabo tem medo, não é a mim que ele respeita. Ele teme aquele que está comigo. Ele teme aquele com quem eu caminho, aquele que habita em mim. Por isso que nós não podemos ter apenas uma religião, nós precisamos de Deus. Eu não posso simplesmente ir à igreja, fazer orações, recorrer a Deus em momentos difíceis, recorrer a Deus quando eu estou precisando de socorro, de ajuda, de bênção, de qualquer coisa. É comum as pessoas crerem em Deus, crer no poder de Deus, crer na bondade de Deus, mas manter-se longe de Deus. Embora crendo, mas não carrega Ele tão próximo. E muitas vezes enfrenta a vida sozinho. Aí quando a situação se torna insustentável, difícil, então ela recorre a Deus. Ela pede oração ou ela ora. Ela pede oração ou ela vai para a igreja. Ela faz uma campanha na esperança de Deus vir e dar vitória. E normalmente Deus vem e dá a vitória. E ela se alegra com a vitória que Deus deu. Mas falta algo muito mais importante do que apenas as vitórias e as bênçãos que Deus nos dá.
é a presença dele, é o Espírito dele, é o andar comigo, é eu andar com ele. Porque, como lemos esse texto aqui, de Atos dos Apóstolos, falando que os dois filhos de Cefas, que eram judeu e sacerdote, eles quiseram expulsar um demônio de uma pessoa. E eles se dirigiram até ele, ao endemoniado, e dizendo: esconjuro-te, ou seja, eu te repreendo, eu te expulso, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então nós vemos que eles tentaram fazer alguma coisa em nome de Jesus. E é comum as pessoas nos dias atuais, na nossa atualidade, recorrer ao nome de Jesus Cristo, como que o nome de Jesus Cristo fosse como um abracadabra, fosse como uma palavra mágica, mas não é assim. Então, quando nós fazemos alguma coisa em nome de Jesus, não é o nome em si, mas é o que isso representa, é o que isso significa. Então, por isso eu li um outro texto que está em Lucas, capítulo 10, do verso 17, Voltavam os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Disse-lhes Jesus: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. E eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda forma de inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então nós vemos que esses a quem Jesus Cristo enviou, eles voltaram alegres, felizes, porque os demônios se submetiam, os enfermos eram curados, eles voltaram felizes da vida, Uma alegria muito grande por ver os demônios se renderem no nome de Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui que Jesus os enviou para tal. Então, quando eles expulsavam os demônios e ministravam cura sobre os enfermos, eles faziam em nome de Jesus, porque Jesus tinha enviados, porque Jesus tinha autorizado eles a fazer tal coisa. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, não é o nome, não é a palavra Jesus que tem poder, mas em nome quer dizer: Jesus me mandou fazer isso. Aquele a quem eu represento, Jesus Cristo nos envia como representante. Então, se Ele nos envia como representante, se Ele nos envia a fazer alguma coisa, então nós fazemos em nome de Jesus. Ou seja, Ele me autorizou, Ele me enviou, Ele me deu autoridade. Então, não é para uns poucos privilegiados que ocupam uma posição no reino. Às vezes nós imaginamos assim, que existe algumas pessoas que tem uma posição privilegiada no reino, a intimidade com Deus, um poder diferenciado, uma autoridade, uma unção. Não, aqui é para todo aquele que nele crê, para todo aquele que vive em Cristo, para todo aquele que anuncia o Evangelho de Jesus, também lhe é dado a autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Nós vemos isso no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, expulsai os demônios, curai os enfermos. Então nós vemos que aquele que recebeu a incumbência de anunciar o Evangelho, ele também recebe a autoridade. E o anúncio do Evangelho não está restrito a um ou outro. Existem alguns a quem Deus estabeleceu como líderes de um grupo, líderes de um grupo dentro do corpo de Jesus Cristo, da igreja. Existem aqueles a quem são os anônimos, que fazem a propagação do Evangelho, mas ele não é um líder de destaque, ele não é um líder de um grupo, de uma igreja local.
ele é um cristão cheio da autoridade e do poder de Deus, anunciando o evangelho de boca em boca para os amigos, para os familiares, para os colegas. Então ele também tem a autoridade em si, por causa que a autoridade não está em mim propriamente. A autoridade, o poder está naquele que anda comigo, naquele com quem eu caminho, naquele com quem eu tenho comunhão. Só que é comum as pessoas imaginarem e pensarem que existe um grupo de privilegiados, um grupo de escolhidos, um grupo de supercrentes, né, a quem Deus fez o chamado e deu a eles essa autoridade e esse poder. Mas na verdade, a autoridade e o poder é dado a todo aquele que crê no Cristo, aquele que anuncia o reino de Deus e vive o reino de Deus, tem em si o Espírito Santo, a presença de Deus, porque o diabo, o demônio, o inferno, ele respeita não a mim, ele não se submete a mim, a minha pessoa, mas ele se submete àquele que anda comigo, ele se submete àquele que está em mim, ele teme aquele que comigo está. Por isso eu não posso ser um crente de dia de domingo, eu não posso apenas ter uma religião, porque 24 horas o inimigo de minha alma, ele está à espreita. Então 24 horas eu preciso estar em Cristo, para que 24 horas do meu dia eu tenha o poder e a autoridade sobre os demônios. E às vezes não é nem tanto para sair expulsando o demônio da vida dos outros, é para expulsar eles da minha vida, né? É porque às vezes os piores demônios não estão lá. Os maiores demônios muitas vezes é aqueles que nos afligem. Então eu preciso de ter uma comunhão plena, total, contínua, constante com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, para que os demônios sejam expulsos de mim, primeiramente de mim. Porque seria incoerente eu achar que os demônios têm o poder de entrar na mente, no coração, interferir nos sentimentos das outras pessoas e não da minha. Do mesmo jeito que ele se apodera da mente, do coração de uma pessoa, ele pode se apoderar da minha. Por isso que eu preciso de comunhão plena, constante com o Espírito Santo, para que os demônios não se apoderem de mim, primeiramente. E a partir do momento que eu tenho essa comunhão contínua e constante com Deus, então Deus, o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, ela habita em mim, reside em mim o tempo todo. Então os primeiros demônios a serem expulsos são aqueles que tentam dominar a minha vida, para depois, com a presença de Deus em mim, os demônios se submetem, não a mim, mas àquele que anda comigo. Então por isso que quando nós fazemos alguma coisa em nome de Jesus, ou seja, aquele que está comigo me autoriza, aquele que está comigo me mandou fazer, aquele a quem eu sirvo me deu a autoridade. Foi então em nome de Jesus, a quem eu sirvo, em nome de Jesus Cristo, que me chamou, em nome de Jesus Cristo, que me resgatou, em nome de Jesus Cristo, que me santificou, em nome de Jesus Cristo, que me purificou, em nome de Jesus Cristo, que me enviou, eu te repreendo, Satanás. Né? Então, funciona assim. Então, não é o nome Jesus. É claro que a pessoa de Jesus carrega em si o poder e a autoridade. Por isso, ele pode nos dar esse poder e autoridade. Mateus 28 vai dizer, eis que todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então ele também, porque ele recebeu esse poder, ele tem esse poder e essa autoridade no céu e na terra, ele nos dá esse poder e essa autoridade. E porque nós recebemos dele, nós temos o poder e a autoridade, mas não para fazer o que eu quero, mas para fazer aquilo que ele me chamou para fazer, aquilo que ele me chamou para realizar, o propósito que ele colocou na minha vida. Então o poder e a autoridade não vem por causa da muita oração ou da muita busca. O poder e a autoridade vem quando eu estou fazendo aquilo que ele me mandou fazer.
O poder e a autoridade vem quando eu estou dentro do propósito e do projeto de Deus. Aí o poder e a autoridade está sobre mim porque eu estou sob o governo dele. Então, embaixo do governo dele, eu estou representando ele, o projeto dele, o propósito dele. Então, nós vemos que Paulo recebeu de Jesus Cristo um chamado pastoral, e ele tornou-se um grande missionário e apóstolo também, porque ele fundou igrejas, abriu igreja, ele expandiu o reino de Deus na terra. Então, ele tinha um chamado apostólico, pastoral, missionário. Ou seja, enquanto ele saía fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, demônios se levantavam, opositores vinham, prisões e cadeias aconteciam, mas só que por causa de que ele estava fazendo aquilo a qual ele foi chamado para fazer, ele tinha autoridade sobre ele. Por isso ele repreendia. Em nome de Jesus que me mandou para este lugar, eu te repreendo. Em nome de Jesus Cristo que me mandou anunciar o evangelho aqui, eu te repreendo. Enfermidade, demônio, sai. Então os filhos de Cefas viu e ouviu ele fazendo isso. E eles tentaram fazer a mesma coisa. E disseram, conjuro-te, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, que saias dele. Então o demônio falou, pá, Jesus Cristo eu conheço, e Paulo eu sei quem é, e vós quem sois? Então eles não tinham da parte de Deus um chamado, eles não tinham sido enviados para fazer aquilo. Pelo contrário, ao que dá a entender, eles queriam visibilidade. Eles eram filhos de sacerdotes, mas eles queriam a visibilidade. Então quando nós vemos assim, e nos dias de hoje não é diferente. Então hoje nós vemos pessoas a quem Deus chamou para um propósito e elas estão numa posição, Deus os colocou em uma posição assim, de destaque. São conhecidas nacionalmente, são conhecidas até internacionalmente, são grandes homens, grandes mulheres, pregam muito, têm um ministério tremendo. E eles estão em destaque. Só que houve da parte de Deus um chamado e uma resposta da parte deles também para tal. Então, dentro daquilo que foi proposto por Deus, chamados para fazer, então Deus tem honrado e tem colocado eles em destaque. E tem muita gente que tenta copiar, imitar, porque querem a mesma visibilidade, porque querem a mesma posição. Então, quando se usa a motivação errada, Deus não respalda. Então Paulo estava fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E Deus o colocou numa posição de destaque. E esse destaque muitas vezes era estando preso, e mesmo preso, o terremoto vir sacudir os alicerces e Deus o libertá-los dessa prisão. Muitas vezes esse destaque estava num testemunho de que foi apedrejado a ponto de acharem que ele estava morto, mas ele não estava morto. Testemunho este de orar por algumas pessoas que estavam enfermas e elas serem curadas. Então nós vemos que esse era o destaque, mas logo em contrapartida vinham as consequências. Mas muitas vezes as pessoas conheciam a história, a vida de Paulo, né? E muitos queriam esse mesmo destaque, esse mesmo conhecimento. Hoje seria os seguidores, os likes, e às vezes as pessoas tentam ter a mesma visibilidade e querem a todo custo, aonde Deus não respalda. Então nós devemos ter a consciência de que alguns Deus os colocou em posição de destaque, outros são anônimos. Eles trabalham, operam, anunciam o reino de Deus, mas são anônimos, não são vistos. Eles trabalham e ganham almas, anunciam o reino, mas eles não são vistos. E quando eu quero ser visto, eu corro o risco de sair fora do propósito e não ter autoridade de passar vergonha igual aqueles filhos de Cefas. Então, nesse outro texto que nós lemos aqui em Lucas, vai dizer que os 70
discípulos a quem Jesus Cristo enviou para expulsar demônios, curar enfermos, eles voltaram alegres porque no nome de Jesus Cristo os demônios se submetiam, os enfermos eram curados. Então Jesus Cristo dá um puxãozinho de orelha neles e diz para que eles não se alegrassem com isso, porque isso não era algo que estava nele, mas era por causa da autoridade que Jesus Cristo depositou neles, por causa de que a missão que estava sobre ele foi: ide, vai, cure os enfermos, expulse os demônios, anuncie o reino. E eles foram lá e fizeram exatamente o que Jesus Cristo mandou. Então os demônios se levantaram, algumas situações aconteceram e ele simplesmente repreendeu. Então Jesus Cristo vem e fala: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Mas o verso 21 me chama bastante atenção, sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, é como que Jesus Cristo tivesse dado um pito neles, mas logo em seguida Jesus Cristo acho que vira o rosto assim e dá um sorriso, aquele sorriso disfarçado. E ele diz assim, ó: naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse, ele e o Pai: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Então eu percebo aqui que Jesus Cristo deu um pito neles para eles não acharem que tudo aquilo que estava acontecendo fosse por causa deles, ou por causa deles serem assim privilegiados, por causa deles serem melhor do que os outros, né? Não se alegre por causa disso, porque outras pessoas também farão a mesma coisa. Não se alegre porque vocês expulsaram os demônios, porque outras pessoas a quem eu também der autoridade vão fazer a mesma coisa. Alegrem-se antes por ter os vossos nomes escritos nos céus. Aí eu creio que Jesus Cristo dá uma disfarçada assim, dá aquele sorriso interno e de canto de boca e agradece a Deus, porque Deus escondeu dos sábios e inteligentes essas coisas, mas revelou aos pequenos. Então, quer dizer, Deus não escondeu de todos, Deus escondeu de alguns, Deus escondeu para outros, né? Ele não escondeu de nós, como certa vez eu ouvi um pregador dizendo, eu não lembro quem foi, acho que foi o pastor Luiz Hermínio. Ele dizia assim: Deus não esconde as coisas de nós, Ele esconde para nós. É o que diz o texto aqui no verso 21. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Então Deus ele não esconde as coisas de nós, como eu ouvi, como eu aprendi. Ele esconde para nós. E foi o que ele fez. Então ele escondeu dos sábios e inteligentes para revelar às criancinhas. Quem são essas criancinhas? São aqueles que foram chamados por Jesus Cristo, que têm um coração de criança. Ele não é infantil, ele não é imaturo, mas o coração é um coração de criança. É um coração puro, vamos assim dizer. E então Jesus Cristo a esses dá autoridade, porque eles não buscam a visibilidade, eles não buscam a glória para si, mas tudo que através deles acontece é para a glória de Deus, para o louvor, honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então a esses Jesus Cristo envia, dá a autoridade e o poder para que as coisas então sejam conforme Ele quis que seja. Então nós precisamos entender que não é a nossa muita oração. Não estou dizendo aqui que você não deva orar, mas não adianta eu orar muito, mas não saber qual que é o projeto de Deus para a minha vida. E mais importante do que isso, é eu não perceber e entender que o resultado de tudo que acontece através de nós tem um propósito: glorificar o nome de Jesus Cristo, exaltar o nome de Deus e salvar os perdidos. Então, se for fora disso, se torna algo pessoal, mesquinho e egoísta, e não vai fluir. Então, primeiramente, nós precisamos entender que os filhos de Cefas, eles viram Paulo fazer.
Eles conheciam a fama de Paulo, eles conheciam a história de Paulo, o quão grande era Paulo, quão amado e odiado era também, mas muitas das vezes eles ignoravam o ódio que tinham dele e só viam o lado de quanto ele era amado, e muitas vezes o quantas coisas Deus através dele fazia, o quanto ele era popular e conhecido. Então eles também queriam a mesma coisa e tentaram. Expulsaram um demônio. Só que o demônio revidou e falou: vocês eu não conheço. Jesus Cristo eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem sois? E os espancaram. E eles fugiram. Então nós percebemos que não é em nós que está esse poder e autoridade. Está naquele que anda conosco. Naquele a quem eu sirvo. Como eu estava dizendo no começo e como eu ministrei há tempos atrás, então nós vemos muitas vezes menores infratores causando terror, tocando terror, causando medo, pânico. São tão pequenos e raquíticos que um tapa, rapaz, coloca eles para dormir. O problema é que eles andam armados. Então a mesma coisa, quando o diabo olha para mim, o inferno olha para mim ou para nós, ele olha assim e fala: rapaz, um tapa bem dado bota para dormir. O problema é aquele com quem ele anda. Então nós precisamos entender isso. Eu preciso viver, estar e andar em Cristo, porque Ele é aquele que respalda os meus passos. É Ele que me dá autoridade. É Ele que me dá o poder. Primeiramente, não para expulsar os demônios dos outros, para expulsar os demônios de mim. Porque da mesma forma que os demônios entram na mente e no coração das outras pessoas, ele também quer entrar na minha. Ele também quer entrar no meu coração, ele também quer entrar na minha vida. Então, se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, primeiramente os demônios serão expulsos de mim. Depois, por causa do Deus que habita em mim, e por causa do propósito, do chamado, por causa do objetivo de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido, reconhecido, glorificado, exaltado, então Ele também me dá essa autoridade. Então é isso que nós precisamos entender. O poder e a autoridade, ele vem quando nós estamos dentro do propósito. Ele vem quando nós não buscamos a glória para nós, mas glorificar o nome de Deus. O poder e a autoridade está sobre todo aquele que vive para Cristo e em Cristo. O poder e a autoridade está sobre todo aquele que, tendo a vida, a minha vida e a vida de Cristo, se torna um. Porque Jesus, quando faz a oração, lá em João capítulo 17, ele fala: Pai, eu oro não somente por este, mas por aqueles que ainda hão de crer, que ele seja um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, quando eu e Cristo, quando nós e Cristo nos tornamos uma só carne, uma só pessoa, uma só vida, então a autoridade de Cristo está em mim. A autoridade de Cristo está em mim. Então, quando o inferno, os demônios e o diabo olham para mim, ele não tem medo de mim. O problema é que eu não ando só. O problema dele é que quando ele olha para mim, ele não vê só a mim. Porque se ele olhar e só vê a mim, é um safanão e bota para dormir. A questão é que eu não ando só. Então, se muitas vezes você tem sofrido e apanhado do diabo, você tem esse modo de apanhar, ou seja, muitas dores, muita tristeza, muitas perdas, né, muita infelicidade, ou seja, é o diabo muitas vezes açoitando, batendo sem dó, ferindo, causando dor, tristeza. Só tem uma forma, é você unir-se a Cristo. Então o diabo não vai poder mais tocar em ti. Não como ele toca. Ele pode até investir, ele pode fazer barulho, mas ele jamais vai conseguir tirar de você o Deus que habita em ti. Então virão algumas adversidades? Virão, mas já não será da mesma forma, não será do mesmo modo. Então quando nós lemos na Bíblia a vida de alguns personagens da Bíblia, né? Eu não vou dizer aqui que nunca mais você vai ter sofrimento. Acontece. Nós lembramos um dos personagens mais conhecidos,
da Bíblia. José, Deus tinha um chamado, um propósito na vida dele, foi lançado no poço, foi vendido, se tornou escravo, prisioneiro, para depois se tornar governador no Egito. Então nós vemos que todo o mal que intentaram contra ele, Deus reverteu em bênção. Lá no final das contas, toda a dor que ele sofreu, toda a investida do inferno e do maligno contra a vida dele, tornou-se um instrumento de Deus para aperfeiçoar e fazer dele um governador. Então nós vemos tantos outros. Davi, um homem de Deus, chamado por Deus, teve lá grandes batalhas, terríveis batalhas, e no final das contas ele tornou-se quem Deus chamou ele para ser. Então, não vou dizer para você que você nunca mais vai ter adversidade, que você não vai ter lutas, que você não vai ter perrengues na vida. Mas só que todo perrengue que o inferno todo se tentar impor contra ti, será apenas uma forma, um meio, um processo de te levar mais longe, para te levar mais alto, para te levar mais distante, para te colocar mais perto de Deus, para te colocar mais perto da vitória. Então, no final das contas, todo o trabalho do inferno vai tornar-se em benefício para a tua vida. Então, essa é a importância de andar, viver e estar em Cristo. Para que a autoridade e o poder de Deus esteja em nós. Então o diabo, o inferno, os demônios, eles respeitam. Não a mim, a minha pessoa. Porque ele nunca respeitou antes. Ele nunca me poupou antes. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, então ele passa a respeitar o Cristo que em mim habita. Ele passa a respeitar e se submeter ao Deus que em mim vive, o Deus que sobre mim governa. Então essa é a importância de andar no Espírito, andar com Deus, viver em Cristo, viver em Deus, caminhar na presença de Deus o tempo todo. Então eu não preciso apenas de uma religião. Eu não preciso apenas de orações de vez em quando. Eu não preciso apenas de orações de pessoas quando as coisas apertam. É comum, muitas vezes as pessoas vão levando a vida conforme ela mesma entende, mas quando a situação aperta, ela corre, pede socorro, pede oração, pede ajuda, e normalmente as pessoas oram, as pessoas socorrem, ela recebe a bênção, a vitória e volta para a mesma vidinha besta. Mas nesse voltar para a mesma vidinha besta, ele leva outros açoites, ele leva outra piaba do maligno e vive perdendo, sofrendo e chorando, tendo mais prejuízos e tristezas do que ganhos e alegria. E para que isso tenha um fim, esse ciclo vicioso de perdas, derrotas, é somente quando eu entrego a minha vida a Cristo. Somente a partir do momento que Jesus Cristo passa a fazer parte da minha vida. Então o poder de Deus, a autoridade de Deus está sobre mim, sobre você, para vencer, para conquistar, para repreender, para expulsar os demônios que muitas das vezes nos atormenta, nos consome, nos coloca em situações constrangedoras e difíceis. Porque muitas vezes o diabo ele dá conselhos, né? Isso tem problema não, isso não faz mal não, faz isso, vai lá. Só que depois ele sai de cena e sobra você e a situação. Sobra você e o problema. Sobra você e as consequências. Normalmente ele sai de cena, né? Ninguém nem vê, nem percebe que ele estava lá. E muitas vezes nós até falamos, nunca mais eu vou fazer isso. Quando pensa que não, está lá o maligno, os demônios, o inferno, o diabo, dando conselhos, e você vai lá e faz tudo de novo, e sofre as consequências de novo, e vive perdendo e sofrendo, e chorando muitas vezes. Mas só tem uma forma de vencer e superar: entrega a tua vida a Cristo. Não é entregar e largar para lá. Ao mesmo tempo que você entrega a tua vida a Cristo, você abre a tua vida para que Cristo faça parte da tua vida, 24 horas por dia. O tempo todo. Então, o inferno e os demônios respeitarão aquele que comigo está, aquele que anda comigo, aquele que faz parte da minha vida. Amém? Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus Cristo. Quero lembrá-los a todos